Meu nome é Fabiano Ferreira, licenciado em História pela Faculdade de Formação Professor de Serra Talhada, né? E sou daqui de Flores, sertão do Pajéu, Pernambuco, próximo à Serra Talhada, também a cidade mais conhecida da região, e que essa região nossa também tem muito a ver com o cangaço, assim como outras regiões, né? E aqui no caso falando um pouco sobre Zé Calu da melancia, o suplício Zé Calu da melancia, já muito divulgado, já foi escrito em diversos livros, né? E ele residia no sítio Melancia, que no passado pertenceu a Flores, mas já há décadas que pertence ao município de Triunfo. Não fica na região de Brejo, região do Sertão, cortado pelo rio Pajeú, né? Há um sítio chamado Mulungu, que faz a divisão do Riacho do Mulungu para cá, pertence ao município de Flores, que é o sítio Poço Grande. Do Riacho do Mulungu para lá é sítio Melancia. E outra oportunidade tivemos aqui com o Geraldo e o saudoso Expedito Frutuoso da Silva, que é da família Barbosa. O sítio Melancia é uma das famílias tradicionais daqui do município, também tem bastante essa família na Serra do Brejo, Triunfo, Mombaça, Fortaleza, enfim. E aí ele, já com seus 80 anos, ele, mais ou menos isso, ele chegou a contar a história que o pai vivenciou da época, que o pai dele conheceu o próprio Zé Calu, né? Enfim, a dona Maria Francisca da Natividade, salvo engano era o nome da esposa dele. E o que acontece? A história que a gente sabia inicialmente é que ele era um aliciador ou abusava de uma das filhas, né? Das quais uma acusada que era acusado de ter abusado da sua filha, Maria Calu. Isso foi muito divulgado em livro, inclusive já a partir dos anos 70, né? E na verdade, quando o Lampião veio para lá, né, ele tinha várias filhas, mais filhas do que filhos. E inclusive, quando chegaram lá, as filhas ficaram trancadas em um quarto, os filhos, e ele foi amarrado pelos testículos. E na verdade perguntaram onde é que tinha dinheiro, porque ele era agricultor, pequeno fazendeiro pequeno porte, apesar de ter outras propriedades em outros locais. E daí perguntaram a ele sobre dinheiro. E justamente naquela época do cangaço não havia bancos nos sertões, então o pessoal escondia em botija, enfim, em algum local que eles tinham confiança. E dizem os mais velhos que tinha dinheiro escondido num pau de milho, mas ele não diz onde estava, né? Eu sei que depois de muito tempo que os cangaceiros vão embora, a dor, o ano de dor foi muito humilhante aquilo, além de ser uma tortura cruel que fizeram com ele. Os cangaceiros, o bando Lampião, eles saem no giro, passam pelo rio Pajeú, seguem pela Veneza, passa pelo sítio Espinheiro, de lá passaram pelo sítio Saco dos Henriques, da qual tinha a propriedade de Antônio Vieira da Silva, vulgo Antônio Caboclo, avô de Dr. Guilherme Andrada, farmacêutico aqui em Flores, e o maior pesquisador de cangaço aqui em Flores é ele. E segundo Guilherme já me passou essas informações, que também ouvia da própria avó, Dona Elvira, e outras pessoas também, que ele passou por lá, né? Colocou ainda 3 rapaduras, que seu Antônio Caboclo tinha engenho, e aí ele colocou 3 rapaduras no bornadeiro, que já estava tão cheio de outros locais que ele tinha passado, de outros conhecidos que ele tinha, que só coube 3 rapaduras, segundo o Dr. Guilherme Andrada falou, que a avó contava e pessoas que vivenciaram a época. De lá, ele passa por Sítio Turnune e vai, por Saco do Romão, e vai parar em São João dos Leites, onde tinha um amigo dele, José Joaquim de Góes, o maior coiteiro dele aqui de Flores. José Joaquim de Góes também tinha uma propriedade na Baixa do Juá, né? Enfim, ele foi se homiziar lá também com seu pessoal. Acontece que em Flores, na época, a cadeia de Flores, onde também era sediada a polícia militar, no dia tinha poucos soldados, menos do que 10, cerca de uns 8, salvo engano. Eles telegrafaram para a princesa Isabel pedindo reforço, e aí o comandante da volante na época que veio foi o Zé Guedes, que era cabo, né? Veio outros oficiais também, mas como já orientou o amigo Geraldo também, que na época ele era cabo, e através desse combate que teve lá na Baixa do Juá,
Livindo Ferreira foi morto. Segundo a maioria dos escritores, acredita que foi o soldado Belarmino Moraes, vulgo Belo Moraes, que atirou nele. E segundo Dona Maria Grande e pessoas da época, disse que quem atirou e matou Livindo Ferreira foi o tio dela, Pedro Ferreira de Souza, que participou como paisano no dia, o Pedro Benedito Sapateiro, e foi quem deu o tiro que levou Livindo Ferreira à morte, né? Embora teve oficiais que foram baleados, também morreram por consequência disso. Teve outros cangaceiros também que foram mortos. E segundo a história relata que Lampião, ele depois conseguiram pegar o corpo do irmão ali, né? Depois que o irmão morreu, deu ordem, cortou a cabeça, enterraram corpos lá de cangaceiro no canto e levaram as cabeças para outro canto, né? Para poder, enfim, dar trabalho à polícia para que ela não pudesse identificar realmente de quem seria aquele corpo, qual corpo seria de Livindo. E já tem outro vídeo explicado isso bem detalhadamente no canal Cangaçologia de Geraldo, que vocês poderão procurar e vão ver lá as entrevistas com pessoas da localidade, e inclusive também com o Luiz Ferreira da Serra Tarada, que participou também lá da entrevista, e moradores locais. E aqui voltando sobre o Zé Calu da Melancia, né? Ele não morreu no dia por conta disso. No livro Flor do Pajé, o Belarmino Neto vai dizer que ele foi em direção de Juazeiro em busca do milagre padecício, mas que no decorrer do percurso ele acabou morrendo. Mas aí não diz o local onde foi sepultado. Até mesmo porque para trazer uma pessoa de um local distante para sepultar no local de origem, era bem mais fácil sepultar no local onde já tivesse morrido do que trazer para cá e entrar em estágio de putrefação, e aí seria complicado. Então até hoje é essa questão complicada, né? Onde foi sepultado? Segundo Carmoza, foi sepultado em Flores. Segundo o saudoso Expedito Frutuoso, os pais contavam que o corpo dele, quando ele ainda estava vivo, pessoas, enfim, que trabalhavam com ele, levaram ele para, salvo engano, Brejo Santo, que ele tinha propriedade lá também. E não se teve mais notícias se esse corpo foi trazido para cá ou foi sepultado lá. Só sei que foi feita uma busca aqui no cartório de Flores, não foi encontrado o óbito dele. As únicas informações que encontrei adicional foi o nome dele, Zé Calu, que já tinha passado o registro para Geraldo. O nome dele original era Antônio José do Nascimento, vulgo Zé Calu. E o Calu, as pesquisas que eu fui fazendo depois, tendo acesso a registro de nascimento dos filhos dele, cita que esse Calu, que dá a entender, veio do pai dele. Porque o pai de Zé Calu, Antônio José do Nascimento, se chamava Carolino Ricardo da Silva. Então, Carolino Calu. Daí veio o apelido Calu da família. Diferentemente da família Calu, do Saco do Romão, que a origem é totalmente diferente. E esse Zé Calu tinha muita ligação com o sítio Enjeitado, volta aqui. Até propriedade também, teve filho dele que nasceu até no lugar, num sítio lá de Alagoa de Baixo, Sertânia, segundo as pesquisas que eu fiz. E hoje tem um túmulo aqui das filhas dele, né? E segundo Carmoza, neta dele, e ele supostamente está sepultado aqui também. A viúva também está. Mas é o que a gente pode dizer sobre Zé Calu da Melancia, é só isso mesmo. E agradeço a todos aí.